Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Bertaglia. A prosa que tem ficado cada vez mais fantástica, com participação de pessoas que estão sempre inclinadas a compartilhar o conhecimento que ela tem e a experiência que ela tem. E hoje nós vamos falar aqui sobre inovação, conectando empresas e as experiências dos clientes. Assunto fantástico nos dias atuais. Por definição, a experiência do cliente é a prática de projetar e reagir às interações dos clientes para atender ou superar as suas expectativas, buscando aumentar a sua satisfação e também a lealdade. Contudo, muitas organizações ainda entendem a experiência do cliente como uma questão de atendimento mais rápido, principalmente via tecnologia. E isso não necessariamente traz a satisfação ao cliente, até porque, na maioria das vezes, nem gostamos de receber chamadas via robôs, que vem acontecendo constantemente nos últimos tempos. Customer Experience está longe de ser apenas uma nova roupagem para atividades antigas. Só tecnologia não é o suficiente. É preciso promover o redesenho da organização de dentro para fora e de fora para dentro, entendendo o que leva o consumidor a determinado produto ou serviço. E, claro, que melhore a jornada de compra do consumidor. Tema fantástico. E sabe quem eu trouxe aqui para prosear comigo sobre esse assunto? O meu amigo Norberto Tomazini. Meu caro Norberto, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da prosa com Bertaglia e trazendo aí o seu vasto conhecimento. Seja bem-vindo, Norberto. Oi, Paulo, tudo bem? Como é que você está aí? Aos amigos que vêm aqui a prosa com Bertaglia. Muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse assunto aí, que eu vejo tão importante no dia a dia, aí, no meu dia a dia com os nossos clientes aí. E estou à tua disposição aí, Paulo. Maravilha, meu amigo. Nossa, quanto tempo que a gente não se falava. Bacana demais tê-lo aqui, o Norberto, na nossa prosa, meu caro. Os nossos seguidores aqui, as pessoas que acompanham a prosa com Bertaglia, seguramente vão ficar muito felizes com o que nós estamos trazendo aqui. Mas essa prosa aqui, ô Norberto, ela traz conteúdo. Vamos em frente, eu gostaria que você desbravasse um pouco mais sobre esse assunto do que a gente chama de CX, né? O Customer Experience, ou experiência do cliente. Vamos lá para o seu conhecimento, meu amigo. Legal, Paulo. Eu acho que é um assunto muito relevante, porque durante uma breve introdução, durante muito tempo, essa parte do cliente, né? Apesar de a gente que tem um pouquinho mais cabelo branco, né, Paulo, já escuta essa foco no cliente, né? Se eu não me engano, desde a década de 90, né? Desde o século passado, a gente ainda que é do século passado, né? A gente ouve falar disso, né? Da experiência, foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. E, na verdade, o que está acontecendo, o que vem acontecendo nos últimos anos, e isso deixava que sempre a área de marketing, depois um pouco a área comercial, essas áreas, eram as áreas que tinham essa responsabilidade de manter o foco do cliente, né? Então, você tinha outras áreas que eram colocadas na empresa, né? Eu estou pegando esse gancho no que você falou de transformação de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, era meio relegado a essas áreas que a gente chama de back-office, né? Aquelas áreas de back-office, áreas de suporte, e sempre a área de marketing, a área comercial e algumas outras áreas apoiando como que a empresa se conectava ao cliente, sendo empresas B2C, né? Ou mesmo empresas B2B. O que começa a acontecer, Paulo, com essa velocidade de mudança que o mundo começou a se colocar para nós, a gente está mais ou menos quase 2 anos ali, né, numa situação quase que inesperada, né, que fez com que explodisse a parte digital das empresas, a necessidade de plataformas, foi que essa demanda, como o mundo ficou muito rápido, Paulo, não dava mais para a área de marketing entender o mundo, junto com a área comercial, explicar para as áreas de back-office, para a geração de novas ofertas, novos produtos, novos serviços.
cada vez essa velocidade ficou tão grande por causa das incertezas, né? Então, a gente vê, na minha própria experiência aqui, uma fase onde ninguém suportava os caras em marketing. Você lembra disso, Bertar? Pô, os caras não sabem o que querem. E, na verdade, não era isso. Se a gente olhar hoje um estudo feito pela própria Harvard Business Review, que é muito interessante, quem quiser ver, que eles pegaram, e eu sou de tecnologia, eu não sou de marketing, mas estou fazendo uma defesa aqui. Os melhores currículos, as melhores, no sentido técnico das coisas e de aperfeiçoamento, são dos profissionais de marketing. Por quê, Paulo? Os profissionais de marketing vêm sofrendo, foram os primeiros, vamos pensar assim, os nossos batedores desse novo mundo, porque eles perceberam que as coisas estavam acontecendo. Eu não estou discutindo quem conseguiu ou não fazer a mudança, estou discutindo que eles foram os primeiros impactados. E esse impacto, né, que eu sempre brinco, né, quando a gente teve isso aqui na mão, não dá para ver, né, quando nós botamos um celular na mão de praticamente um habitante no nosso país, ou quase um pouquinho menos no mundo, o que aconteceu foi que essa pressão foi para as empresas de uma forma, Paulo, onde não dava mais para você pensar esse foco no cliente. Isso transforma-se em experiência do cliente. Então, qual que é a experiência? Como que o cliente gosta? Aquelas áreas que a gente via no passado lá, pós-venda, lembra disso, Paulo? Pós-venda, pós-atendimento, que era relegado, às vezes, a um 0800, isso ainda acontece. Mas, cada vez mais, isso deixa de existir. Por quê? Você tem que se preocupar agora com o seu cliente e o que ele espera de você, e muitas vezes, Paulo, o cliente não te conta o que ele quer. Tem uma jogadinha aqui para terminar essa visão, para você ver como é difícil você entender o seu cliente. Muitos projetos e algumas empresas aí que vendiam shampoo, eles ficavam entendendo qual que era essa jornada do shampoo, como é que eu faço para a pessoa utilizar o shampoo, querendo fazer uma gestão de estoque, né, da tua farmácia interna na tua casa, né? E aí descobriram que é o seguinte, mesmo lhe perguntando para as pessoas, Paulo, ninguém contava para as pessoas no teste de campo que quando está acabando o shampoo, você bota um pouquinho mais de água lá e acaba usando o finalzinho do shampoo. Parece uma brincadeira, Paulo, mas isso, algumas coisas assim, o cliente muitas vezes não te conta. Então, a experiência do cliente não é só você perguntar ao cliente, vem de você também descobrir coisas que nem o cliente sabe ou te conta. Então, por quê? Porque você precisa saber que tem momentos que você vai ter que dar novas experiências para o cliente. E isso, Paulo, só foi possível a partir do momento do surgimento das plataformas. Plataformas em nuvens, né? Plataformas que não davam mais esse tipo de discussão que eu vou começar a falar com você, trazendo um pouco para a tecnologia agora, não dá para ser feito em ambiente on-premise. Você precisa, em alguns momentos, em níveis de processamento, que ia ficar muito custoso para as empresas. Então, ao mesmo tempo, agora, além da área de marketing ser pressionada, como vinha sendo, as áreas de tecnologia estão extremamente pressionadas para entender a experiência do usuário. Por quê? Porque ela precisa saber dessa demanda para preparar os sistemas na nuvem. Por quê? Porque esses processamentos para entender essa experiência que vem a partir dos dados, Paulo, outra coisa que eu vou conectar, não dá para falar de experiência sem tecnologia e sem dados. Você precisa juntar tudo isso para que você possa ter um novo valor de negócio. Então, a gente brinca, né, Paulo? Quando a gente fala assim, a melhor experiência do cliente, a maioria das pessoas que são mais experientes como nós, falam, a melhor experiência é uma experiência rápida. Então, a gente começa a perceber uma chuva de chatbots altamente velozes e responsivos. Mas, muitas vezes, Paulo, não é isso que o cliente quer. A velocidade do atendimento não é isso. O que o cliente quer é a resolução da compra ou da reclamação dele no primeiro contato. Isso é diferente de um atendimento mais rápido. Você falou do chatbox, tem uma situação bastante conveniente ou inconveniente que às vezes acontece, né, e isso é muito causado pelo, talvez, o mau uso da tecnologia, ou talvez porque o meu comportamento como consumidor seja diferente. Mas eu não gosto, por exemplo, daquelas ligações no celular onde, quando você atende, alguém diz lá do outro lado, você está aí, né?
Quer dizer, ele espera você falar alguma coisa para depois começar a dizer. Quando eu recebo uma ligação de um número que eu desconheço, Norberto, eu atendo em inglês, porque eu sei que o chatbox lá chatbox do outro lado, ele não vai compreender o que eu estou falando e, portanto, ele acaba desligando, né? E aí você vinha falando do comportamento, muito bacana, Norberto, muito legal essa prosa aqui, todo o contexto que você trouxe antes, falando de comportamento, inclusive falou do shampoo, eu fazia isso, viu? Eu adicionava água lá no shampoo, né? Você também. Ô, Norberto, e aí você ia começar a falar de tecnologia, de inovação, e a gente sabe que inovação não é só tecnologia, mas a tecnologia viabiliza isso. Então, eu gostaria que você avançasse um pouco mais, que está muito legal a prosa aqui, meu amigo. Ô Paulo, então respondendo a tua pergunta, tem 3 coisas que eu aprendi quando eu trabalhei numa grande consultoria, que toda vez que você for desenhar um produto e serviço, tem 3 variáveis que toda vez ela tem que estar conectada, que é negócio, experiência e tecnologia. Você não consegue fazer nada que seja inovador no modelo de negócio, na tecnologia, que traga resultados para o negócio, se você não juntar essas 3 coisas. Então, se você pensar no modelo de negócio novo, que não seja bom de experiência e não tenha tecnologia, não vai dar sucesso. Se você juntar um bom negócio com tecnologia, mas não for uma coisa que cause uma boa experiência, o cliente não vai comprar. E se você tiver uma boa experiência com excelente tecnologia, mas for muito prejudicial ao negócio, né, não traga valor, não vai sair. Então, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu sempre respondo. São 3 principais variáveis: experiência, negócio e tecnologia. Isso tudo tem que estar conectado. Outro ponto que você falou, Paulo, eu também fico extremamente irritado quando vem essas ligações, né? Até recomendo, quem tem isso, vai lá na Anatel, se cadastra lá. Na minha casa aqui, reduziu 80% isso. Tem um cadastro lá que você pode fazer na Anatel. Mas o ponto, Paulo, é que é o seguinte: no meio dessa transformação de conhecimento do cliente, algumas empresas, tá, elas trabalham ainda no famoso broadcast. Então, o que eu faço? Se eu pego um robô desse, faço, sei lá, 1 milhão de ligações por dia, eu vou ter lá, na minha régua de relacionamento, que eu já vou dizer isso, que isso não deve existir mais, tá? Na minha régua lá de contato, eu consigo trazer algumas pessoas respondem a isso, tá? O que está acontecendo hoje, Paulo, é que esse esforço de se usar os chatbots responsivos que você falou, que irritam, hoje ele está prejudicando a marca e a qualidade da captação dele não são bons clientes. Ou não são clientes, vão ser clientes que vão usar a sua infraestrutura, você vai começar a conversar com ele, e ele não é um cliente que quer comprar o seu produto. Então, o que acontece é que a taxa de conversão nesses broadcasts, que você diz hoje, quem está utilizando dados para analisar o marketing, né, analisar o resultado, está vendo o seguinte: esses broadcasts de robôs, de e-mails, de SMS, que ainda tem, né, Paulo? Tem. Eles têm uma taxa de resposta interessante? Até tem. Mas na hora que você faz o BXT, né? Primeiro, vamos lá, vamos brincar aqui num SMS que você pode estar recebendo aí. Ó, campanha tal, compra um shampoo, compra não sei o quê, compra vinho, né? Você está no B, é um modelo de negócio, estão tentando trazer, legal, mas olha só, experiência, você está ficando chateado com a marca, né? Existe a tecnologia que está sendo feita, mas quando eu vou para o B, será que esse cliente era o cliente para esse tipo de produto? Ou ele é um cliente que não vai me dar uma taxa de retorno que eu espero? Então, eu estou gastando a marca da empresa e tecnologia que custa dinheiro numa coisa que vai dar baixo retorno. Então, hoje, precisa se repensar o que a gente chama da régua de relacionamento, tá, Paulo? Muitas empresas usam isso, mas, na verdade, você tem que pensar o teu relacionamento com o seu cliente, Paulo, mais ou menos como se fosse um organismo vivo, onde você tem o coração, você tem as artérias, e você tem infinitas possibilidades de experiências digitais acontecendo. Uau, fantástico, Norberto. Na realidade, você fez algumas colocações, trouxe uma contribuição aí fantástica aqui para as pessoas que acompanham a gente, principalmente falando desse bom uso da tecnologia, que eu acredito ser muito importante, e é fundamental. Você falou isso
na sua prosa, né? Onde o bom uso da tecnologia é fundamental, inclusive para trazer imagem e reputação para a organização. Quem faz bom uso disso consegue alguns resultados extremamente positivos. Meu amigo Norberto, vamos fazer o seguinte, essa prosa realmente está muito boa, está uma delícia prosear aqui contigo e falar sobre esse assunto. Vamos tomar um cafezinho, Norberto, e a gente já volta para o segundo tópico, quando nós vamos falar sobre a jornada digital do cliente. Pode ser? Ok, fechado. Norberto Tomazini, meu amigo, essa prosa está muito bacana, está fantástica mesmo, trazendo alguns temas bastante interessantes e que tocam, Norberto, diretamente a perspectiva, o comportamento, a forma como nós compramos, a forma como nós pesquisamos. Roberto, tem um esqueminha sobre a jornada digital, mas você falou no primeiro tópico que você ia desbravar um pouco a parte de dados, né, da importância dos dados, como é que as empresas podem explorar melhor isso. Vamos em frente? Claro, Paulo, vamos lá. Se puder contribuir, estou à disposição. Paulo, quando a gente olha nessa parte de jornada de dados, tá? Vou trazer uma definição do MIT, para a gente ter só uma linha de raciocínio, que pode ser infinitas, né? Mas sempre você vai olhar os dados, você tem o que a gente chama, quando eu olho o meu cliente do lado da empresa, eu tenho 3 possibilidades, tá, Paulo? A primeira, que a gente chama de first party data, que é os dados internos que eu tenho do cliente, as compras que você fez, o que você tem, se você é um bom comprador ou não é um bom pagador, isso eu tenho. Depois eu tenho o que a gente chama de second party data. Poxa, eu posso comprar a base de dados, hoje com a Lei Geral de Proteção a Dados, cuidado, mas eu posso comprar dados, né? Compro dados e melhoro a minha base de dados interna. E tem a terceira, né? Que é o third party data, né? Que são o que a gente chama dos cookies nos nossos browsers, certo? A terceira, eu não vou falar porque dá outra prosa, tá, Paulo? Mas assim, o Google disse que vai parar de usar cookie, já tem uma briga muito grande aí nos markets pela parte de intrusão na nossa vida, né, através do mapeamento dos seus cliques. Então, o Google já anuncia que em 2023 para de usar, né? Então, já tem uma corrida tecnológica por qual que é a nova tecnologia que vai ser utilizada. Porque se o Google parar de usar, quem usar vai ser meio demonizado como sendo um cara que está ferindo a sua privacidade. Então, o Google já se prepara para isso. Mas, voltando, essas 3 linhas, Paulo, é como você enriquece uma base de dados para você ter uma experiência do seu cliente ou do seu colaborador, tá? E você conseguir trabalhar isso. Acho que o grande ponto que a gente tem que colocar aqui, Paulo, trazendo essa referência aí do século passado, quando nós nascemos, né? Para o século que a gente está trabalhando agora, né, mais do meio para frente da carreira, é que, assim, toda vez que a gente usou esse foco no cliente, a gente trabalhava no que a gente pode chamar, Paulo, de NBA, mas não é basquete, tá? Que é o Next Best Action. A gente sempre usou os dados para dizer qual que é a próxima boa atividade, boa ação que eu vou fazer com o meu cliente, né? Poxa, se ele comprou 3 ou 4 cervejas, será que eu dou um salgadinho para ele? Será que é isso? Isso faz sentido? É isso que eu tenho que tentar oferecer para ele? E hoje, Paulo, grande parte dos nossos sistemas de recomendação, lembra que usam dados dentro dos sites, fazem isso. Eu brinco que isso, Paulo, é mais ou menos como dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Então, nós usamos dados até hoje, poucas empresas agora tentam fazer a previsibilidade e tentando prever. Porque até então a previsibilidade vem de modelos estatísticos olhando o passado e tentando prever o futuro. Nesse mundo que a gente está discutindo agora, extremamente volátil, rápido, isso começa a não funcionar mais. Então a gente passa do NBA, que não é basquete, né? Next Best Action, para o Next Best Offering. O que é isso? Qual que é a melhor oferta que eu vou fazer para você? Que pode ser que não seja o meu produto. Aí, Paulo, você vê surgindo dentro do relacionamento, por exemplo, você está dentro do marketplace comprando um celular e te aparece uma oferta, não de um componente do celular, mas de um streaming para você assistir no celular. Streaming esse que não é do fabricante do celular, que está sendo vendido
por um marketplace que também não é o fabricante do celular, entendeu, Paulo? Então, existe uma plataforma, um ecossistema que consegue entender o Paulo e falar, não, nesse momento, para esse tipo de celular, com essa capacidade de memória e processamento desse celular, e com essa compra do celular, e o Paulo sendo um bom pagador, que eu tenho certeza que é, né, um bom cliente, o que acontece, Paulo? Eles vão oferecer para você uma assinatura de 12 meses ou mais meses de um streaming. Por quê? Porque se você olhar, não é aquele produto que foi vendido, um novo carregador para você. Foi vendido muito mais valor, muito mais dinheiro, porque essa assinatura pode ser uma assinatura que vai cativar você na plataforma. E você vai assinar durante anos aquele produto ou serviço, a partir da compra de um device. Onde nos cometa nos remeter, Paulo, justamente é isso. O que realmente eu vendo? O que realmente eu sou? Então, vocês veem, finalizando aqui, Paulo, grandes varejistas do Brasil hoje, dizendo, eu não sou mais um varejista, eu sou uma plataforma de compra e venda, onde ele conecta uma série de provedores à plataforma dele, porque ele vai se especializar no quê? No conhecimento do cliente. Uau, então, é esse fantástico. Não, muito bacana, o Norberto. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você, muito mais utilizando aí a sua experiência, o quanto você está atual no mercado brasileiro, principalmente, e você já citou aí os varejistas brasileiros. Eu queria entender de você que é uma pessoa extremamente antenada aí, no aspecto tecnológico, mas também na área de negócios, como é que estão as empresas brasileiras em relação a isso, Norberto? Porque você navegou muito bem falando de tecnologia, tendências, inovação, os chatbots sendo utilizados. Eu leio algumas coisas, converso com algumas pessoas e vejo que algumas empresas brasileiras estão bem avançadas, são aquelas que normalmente, comumente, a gente ouve no mercado, tem lá suas impressões na internet, né? E podemos até citar nomes aqui sem problema nenhum, né? Aqui a gente fala do positivo, evitamos o negativo, mas uma Natura, um Magazine Luiza, o GPA, né? A Via Varejo, aliás, algumas empresas que estão, se não estão na vanguarda, estão buscando estar, né? Ou esteja entrando com projetos que queiram estar e fazer a diferença em relação aos clientes. E sem falar das internacionais, como a Amazon, né? Eu queria que você navegasse um pouquinho por isso, e se falei alguma abobrinha, me corrija. Não, imagina, Paulo. Paulo, eu acho assim, o varejo brasileiro, e analisando globalmente, ele é um varejo significativo. As empresas locais, eu brinco aqui, ser varejista no Brasil não é fácil. Então, a gente viu o que aconteceu com o Walmart, né? O que acontece com os varejistas internacionais. Porque a gente tem um complexo logístico, que aí eu não vou entrar, senão quem vai falar besteira sou eu, que o especialista é você aqui. Mas isso é muito difícil para os varejistas, tá? Então, você tem varejistas regionais, grandes, muito grandes, e isso dificulta. Mas se eu comparo, Paulo, tirando a regionalidade, fazendo uma comparação, eu acho que todos os varejistas hoje, os top 5, top 10 do Brasil, independente do tipo que sejam, alimentares, fashion, de bens perecíveis, não perecíveis, Paulo, eles estão indo para as plataformas. Tá? Então, sem a plataforma, independente se é como uma Natura, uma Avon, tá? que tem o network marketing, a plataforma é o que está posta, que precisa estar. E o conhecimento do cliente precisa estar. Isso é o que vem sugando os investimentos hoje. Tá? E se eu vou para o lado dos acionistas e do lado do mercado, hoje, e eu conversei com alguns especialistas que avaliam as ações dessas empresas, tá? De grandes fundos brasileiros, ele não está tão preocupado hoje só com a margem ou com o que o varejista está dando no resultado financeiro. Ele está olhando assim, esse varejista possui um processo de plataformas que utiliza dados, porque ele, pensando na longevidade do varejista, se o varejista não tiver isso, ele vai ter dificuldade. Então, não é mais uma questão da plataforma, Paulo, pode ser também integrado à loja física. Uhum. Então, quando eu falo plataforma, é um ecossistema de plataforma, que é o físico-digital trabalhando no que a gente chama de phygital, que é o físico com o digital. Então, hoje, o mercado está analisando assim.
Então, quando você olha o nível de capacidade das empresas brasileiras, ela evoluiu, Paulo, na minha opinião, 8 anos, tá? De 8 a 10 anos, esses últimos 2 anos. Eu olho para... Eu acho injusto, Paulo, eu vou comparar, mas acho injusto comparar com as globais, Paulo, por causa do nosso problema logístico. Porque quando eu olho... Problema não, vamos fazer assim, nosso desafio logístico, né? A nossa malha logística utilizando só praticamente um meio só, né? Então, quando eu olho isso, por quê, Paulo? Hoje, o grande sonho de todo varejista é entregar o produto na sua casa em 1 hora. Para ele fazer isso, Paulo, ele vai praticamente, você sabe disso, comer quase que toda a margem dele para ele fazer essa entrega para você via motoboy, o que é que seja. E hoje as grandes empresas estão subsidiando, queimando dinheiro para tentar entender isso. Tá? Então, elas estão fazendo isso. Essa última milha, infelizmente, está matando os nossos varejistas brasileiros. Mas eu vejo assim, se você quiser hoje olhar, eu gosto muito do Alibaba. Tá? Como ele trabalha o que a gente chama de 1P e 3P, que é o marketplace, como ele trabalha toda essa parte de negócio, os algoritmos que ele usa. Eu prefiro ele, assim, eu gosto dele, eu acho que ele é uma plataforma que já transcendeu o varejo. Tá? E ele está chegando no Brasil. Não sei se você já começou a ver aparecer algumas coisas do Alibaba na televisão. Provavelmente deve acontecer um M&A, ele vai comprar alguma empresa para se estabelecer, porque eles já entenderam que isso aqui não é brincadeira, trabalhar a logística no Brasil. Não é entregar uma coisa em São Paulo em 1 hora, fala São Paulo, né? Não é igual entregar em Londres, né, Paulo? E nem em Nova York. É totalmente diferente o modelo logístico. Então, eu vejo, Paulo, tirando essa dificuldade hoje do nosso custo logístico do Brasil, os nossos varejistas hoje, no modelo conceitual e na tentativa, estão par a par com o mundo todo. A execução está ficando para trás por um tema realmente desse pré-requisito dos modelos modais, logísticos que a gente tem. Isso está dificultando a experiência do cliente. Então, as empresas, como eu disse, Paulo, estão subsidiando e queimando margem. E, para terminar, o mais interessante, Paulo, é o seguinte, o acionista está vendo isso, está investindo, e o mercado está vendo esse esforço e não está reduzindo o valor das ações. O mercado continua bancando as empresas que estão nessa jornada. O que significa que a gente vai trabalhar de forma empresarial ainda, muito nessa melhoria da experiência horizontal na empresa, levando desde a área comercial até entregar na porta do cliente no menor tempo possível. Que bacana, Norberto, fantástico, realmente, estou bebendo aqui do seu conhecimento. Eu queria usar um pouco da sua experiência, Norberto, nós estamos finalizando a prosa aqui, mas ela está muito legal, e eu não encerraria a prosa sem antes ouvir aí algumas dicas suas para essas empresas que estão querendo embarcar nesse negócio, ou seja, eu acredito que os executivos aí das organizações, Norberto, estão com a cabeça nas nuvens, ou seja, o que eu faço? Como é que eu sobrevivo nesse negócio? Tem alguma dica aí? Pô, tem várias, né, Paulo? Cada caso é um caso, vamos tentar dar uma média para nós. Eu acho que o primeiro, eu acho que é investir em plataformas, está colocado e precisa ser investido em plataformas. E para isso, se você não tem capacidade interna, pessoas que sabem fazer isso, contrate pessoas que saibam e que tenham experiência nos meios digitais, tá? Não só de marketing, mas de tecnologia também e de modelo de negócio. Lembra que eu falei? Experiência, negócio e tecnologia tem que andar junto. Então, pensando no board das empresas, os investidores, coloquem isso para funcionar. Mas nunca esqueçam de ter uma operação eficiente e eficaz, para que gere margem, para que você possa abastecer a área de transformação. Tá? Aí eu não vou falar que tem uma prosa sua com o Luiz Rasquilha, não vou falar de ambidestria organizacional, mas eu já vou fazer o reclame do Luiz. Então, acho que vale a pena olhar isso, ambidestria de contexto. Mas o outro ponto, Paulo, que eu vejo é, traga também capacidades de análise de dados. Antes de pensar nos sistemas, comprar grandes plataformas de dados internos, traga. Ainda o nosso bom e velho Excel resolve muitos problemas ainda. Para você fazer os famosos MVPs, testes de hipótese, você precisa dessa mais mobilidade na execução. Aí, uma vez uma hipótese sendo colocada como verdade, aí dá para a gente pensar em trazer grandes sistemas.
Mas, resumindo, Paulo, tenha pessoas que saibam trabalhar, tanto no físico quanto no digital, e dê liberdade para essas pessoas poderem testar, mas tenha uma operação eficiente e eficaz para que você gere valor enquanto as inovações estão amadurecendo. Que o grande erro que eu vejo das empresas, Paulo, quando discute inovação, ou a gente não inova ou a gente salta de uma vez. E aí você traz um risco para a operação. É como fazer um portfólio de investimento, né? Eu tenho que ter alguma coisa que me mantém e outra coisa que vai me dar um valorzinho maior. Então, cada um precisa saber como é que vai fazer o seu portfólio de inovação, igual você prepara o seu portfólio de investimento. Então, para mim, essas são as dicas. Não tem mais, precisa conhecer o digital, precisa conhecer os dados e precisa ter capacidade interna nas empresas para fazer essa conexão entre o físico e o digital. Bacana, bacana, fantástico, Norberto. E o que é interessante, né, nessas colocações aí, eu até adicionaria um ponto, né? Você trabalha numa grande empresa de consultoria, existem outras, mas buscar ajuda, né? Acho que as pessoas precisam também buscar mentoria, buscar ajuda no mercado, ver quem já fez, quem sabe fazer. Eu acredito que isso seja fundamental e essencial para poder ter sucesso e vantagem competitiva. Meu amigo, estamos finalizando a prosa. Te mando um abraço virtual, né? Infelizmente, nós não podemos tomar um cafezinho ainda junto, mas logo, logo nós vamos. Logo, logo a gente vai tomar um cafezinho ou até um chopinho. Norberto, abração para você, tudo de bom. Gratidão enorme. Um abraço a todos aí, aos amigos que assistem a Prosa com Bertaglia. Abraço para você e para os amigos aí. Vamos, com certeza, tomar um chopinho juntos já já. Hein? Maravilha, meu amigo. Ao infinito e além para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço.